Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. Estou aqui desvendando mais um episódio que a gente vai explicar a teoria na prática. Eu convidei um cara aqui, ele vai se apresentar, mas dentro de uma das startups que mais vem crescendo e mudando a educação, principalmente digital, nesse país. A gente vai falar sobre os desafios, tudo o que aconteceu em meio a esses 2 anos completados de pandemia, como as crianças vêm estudando, como os adultos vêm estudando, e como que a educação é o setor que precisa ser disrupado, como a gente diz, né, no mundo da inovação. Então, olhando naquela câmera, diz quem é você, o que você faz e o que a gente pode conversar aqui hoje, o que vier na sua cabeça. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, empreendedores e empreendedoras. Eu sou o Roberto Grossman, sou COO do Descomplica. Descomplica, como a gente vai falar bastante, imagino, é, como você falou, uma startup de educação, é uma das pioneiras e a maior da América Latina. E eu lá como sou COO, né, então eu cuido, eu acho que também vai falar bastante sobre isso, de uma parte grande de operações, a parte de estratégia, de B2B, enfim, novos negócios como um todo. A minha trajetória, né, é quase sempre de empreendedor. Eu sou formado em administração pela GV, mas logo no comecinho tive uma passagem muito curta por uma consultoria, pela BCG, mas logo fui empreender. Então, minha primeira startup foi de 99, então no primeiro boom da internet, quando a maioria de vocês era bem pequena aqui. E era uma startup de entretenimento, chamava Fulano, a gente pode entrar em mais detalhes também. Tá zoando que você fez a Fulano. Você conhece a Fulano? Conheço a Fulano, pô. Então, eu fui um dos últimos a jogar a brincadeira da forca lá nas paradas antes de acabar. Então, fui um dos fundadores lá, junto com o Rogério e com a Patrícia, que são 2 irmãos que tiveram a ideia. Eu entrei logo no comecinho. Que legal, velho. E depois virou a FBIS, que é uma agência de comunicação bem conhecida, que a gente vendeu para a WPP. Enfim, eu fiquei na FBIS até 1 ano e pouco atrás, até chegar no Descomplica. Cara, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre educação e Descomplica, mas você vai voltar pra falar só de 99. Tá ótimo. Fulano, Havaianas de pau, Cocada Preta, que mais que eu vou lembrar aqui dos grandes portais? O Mortadela. O Mortadela, né? Tinha... Eu sou dessa, assim, em 99 eu tinha 12 anos, 13 anos, né? 12, na verdade. Mas eu já era meio ratinho de computador. Então você era o nosso público-alvo. Eu era o público-alvo, né? O Fulano, Elefante. Lembra do Elefante? Lógico, eu tô desenterrando umas paradas, hein? Era muito legal, inovador. Uma baita agenda de lembretes de aniversário, datas de casamento. Era o maior amigo dos maridos na época, né? Que ele te lembrava de todas as datas e etc. Era a memória de elefante mesmo. Legal. Só que aí eu quero dar a luz pra você só nesse episódio. A gente vai falar sobre Fulano e a internet 99, bug do milênio 2000. Perfeito. E etc. Tá ótimo. Então já fica o convite para voltar e trocar essa ideia. Lá era empreendedor raiz. Raiz total. Flores online. Flores online, né? Sim, tinha mais coisa. Depois a gente desenterra tudo isso. Bom. Subiu um pó danado aqui de antiguidades. Mas eu queria começar desvendando o seguinte, mano. O que é COO? O que é essa parada além de uma sopa de letrinhas? Legal. COO é Chief Operating Officer, né? O que ele significa. É o chefe da bucha. Exatamente. E é um cargo, um título que pode significar várias coisas, né? Em cada empresa é uma coisa diferente. E até quando eu entrei no Descomplica, eu conversando com o Marco, que é o CEO, fundador, a gente falou, o que eu vou fazer? Porque eu vim de marketing, né? Será que você vai cuidar do marketing, etc. Daí ele falou, não, sabe o quê? Eu sou um fundador sozinho, né? O que é raro em startup. E eu preciso de ajuda. Como você já foi CEO, já foi fundador, vem ser COO aqui, que é um coringa, né? Mas o COO, em geral, como você falou, ele, em muitos lugares, ele é o braço direito do CEO. Né? Ele é, como você falou, o CEO cuida mais da visão, estratégia, muitas vezes ligado a produto, e o COO cuida da operação. Né? Então, os COOs famosos, né, no Facebook, a Sheryl Sandberg é a COO. Né? Então, o Mark Zuckerberg cuida de produto, de tecnologia e inovação, e ela cuida da vendas e, enfim, e todo atendimento, tudo isso. No caso do Descomplica, né, especificamente, eu cuido da parte de estratégia, né, que então olhando para onde a gente vai, quais são as avenidas de crescimento, o que a gente quer construir,
Eu cuido da área de B2B também, que é uma área nova, Uhum. né, em educação. O Descomplica, historicamente, é uma empresa B2C, né, que fala muito com o usuário final. Então, eu construí essa área no ano passado. Eu cuido também de novos negócios, New Ventures, né, então, que tem Legal. muito a ver com inovação e com novas fontes de crescimento. Então, esse é meu escopo. Mas o COO, né, voltando para a sua pergunta, ele muitas vezes é o braço direito do CEO e ele é quem cuida da operação, quem cuida do dia a dia do negócio. E é você que vai lá pentelhar o CTO ou não? Todo mundo penteia do CTO. Mas eu trabalho bem próximo. Na verdade, a gente tem um time de C-Level que trabalha bem próximo, mas eu trabalho bem próximo do CTO também. Eu te pergunto isso porque você é o cara que sente na ponta a necessidade e algum gargalo que o CTO tem que agir. Claro, às vezes alarma lá no NOC, nas paradas e nos monitoramentos, né? Mas na grande maioria das vezes você se antecipa, porque o cliente final acaba entrando dentro da sua esteira, né? Sinalizando algum problema. Exatamente. Exatamente. O CTO ele tem dois chapéus. Um de olhar para a estratégia de produto, de tecnologia para frente, isso é mais com o CEO, e a parte da operação, né, do problema, como você diz, aí sim. Agora, deixa eu te falar, você conhecendo lá o founder, o cara, te chamou para uma tarefa. Empreender já é solitário. Ser founder de uma startup sozinho é o solitário do solitário, né? E lógico, Exato. você precisa contar com profissionais incríveis e contratar, né? Convidar pessoas que possam fazer tão bem quanto você para você poder dar o norte da sua empresa. Quando ele te convidou lá e você se deparou com a Descomplica, o que te motivou a aceitar o desafio, né? Como que foi entrar nesse sonho com ele? Perfeito. Bom, primeiro, assim, né, como a gente falou rapidinho no começo, eu fui um dos fundadores do Fulano lá atrás. Então, eu sempre gostei de startup, de inovação, de fazer coisas novas, né? Depois eu fiquei... eu também sempre gostei de tecnologia, né? A gente acabou não falando disso, mas eu tive um hiato entre fundar o Fulano, transformar FBs e depois ficar lá muitos anos. Eu, durante 5 anos, fiquei fora do Fulano, eu fui fazer MBA, e depois trabalhei na Amazon e trabalhei no Google, né? Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. E eu sempre tive... na minha carreira toda que eu fiz na FBs, grande parte dela, um lado de estar perto do ecossistema de startup. Né? Então, eu sou investidor anjo em 20 startups. Né? Então, eu gosto muito de inovação de startups como um todo. E aí, nos últimos anos, eu estava querendo voltar a estar mais próximo de uma startup. Né? Então, eu cheguei a avaliar se eu ia trabalhar como venture capital, se eu ia fundar um negócio novo ou se ia me juntar numa startup que já era grande e tal. E aí, conversando com algumas pessoas, eu decidi, né, que eu queria ter pelo menos mais uma experiência em operação, queria entrar numa startup que tivesse já grande, mas que o grande desafio fosse escalar e realmente se transformar... Ser scale-up. Escalar, exatamente. E aí conheci o Marco através de um dos investidores do Descomplica e me apaixonei pela missão, né? Eu acho que uma coisa também que eu sempre quis é trabalhar com uma coisa que tivesse um propósito grande, que tivesse um impacto social, né? Hoje em dia se fala muito nisso, mas eu acho que nada é mais impactante do que a educação, né? Eu até escrevi isso logo que eu entrei no meu primeiro post lá no LinkedIn. Eu escrevi que se tem uma coisa que muda uma vida em um país é a educação. Então, isso, eu me apaixonei pela missão da empresa. Pela missão e o Exatamente. desafio ali. Hoje, o que é o Descomplica? Assim, se você fosse contar para mim tudo que você já está na ponta da língua, mas o que a Descomplica vem trazendo. Eu sei muito sobre isso, mas talvez os meus sonhadores, as minhas sonhadoras aqui não saibam. Claro. Mas o que é o Descomplica? Como nasce essa empresa? Né? O Marco funda e põe num Brasil tão grande e tão difícil de educação, né? Perfeito. O Descomplica foi fundado em 2011, então faz pouco mais de 10 anos, né? Vai fazer 11 anos esse ano. E ele surgiu realmente com essa missão. O Marco era professor de cursinho no Rio de Janeiro. Né? Ele estudou quase a vida toda em escola pública, vem de uma classe média. E não tinha muitos recursos e ele sempre trabalhou. Né? Então, ele fazia faculdade e trabalha como professor de cursinho, dava aula de física. E aí, o insight principal dele foi o seguinte, falou, putz, eu trabalho num cursinho que é ótimo, que custa R$2.000 por mês,
que só tem condições de pagar quem já paga uma escola de R$3.000, e o gap, né, o vazio, né, a distância entre os que podem e os que não podem vai crescendo cada vez mais. Ele falou, tem que ter um jeito de poder dar educação de qualidade para a massa, para quem não tem condições. Eu até me arrepio quando eu conto a história. Legal. E aí ele falou assim, não, começou o Descomplica, aquela história de startup, né, na casa dele, gravando as aulas, chamou outros professores de cursinho que ele, né, confiava e gostava e achava que eram bons, e começou a colocar isso no começo no YouTube, começou a colocar na internet, e aí criou um modelo de negócio de fazer cursinho online. Então, a visão era muito maior que essa, mas no começo ele falou, não, vou começar pelo que eu sei. Começou o cursinho online. Descomplica cresceu muito, né? Já depois de algum tempo, já virou o maior cursinho do Brasil, né? Para preparação vestibular, para o Enem. E aí ele falou né, que ele já tinha essa visão, mas falou, agora está na hora de passar para outras verticais. Então, eu tenho um cursinho, o primeiro passo natural foi concursos públicos, né, que é a mesma lógica, fez uma aquisição, passou para concursos públicos, depois começou a entrar no ensino regulado, né, que é mais difícil, mais desafiador, porque tem que, né, tem que fazer, aprovar no MEC, tem tudo regulado no Chegou mercado. a entrar no supletivo ou não? Não chegou. Antes de supletivo em si. A gente tem curso para o Enseja, que é um exame do ensino médio. Né? Então, a gente tem um curso, mas não como escola, né? Supletivo como escola. Entendi. E aí, começou no ensino regulado, faculdade, pós-graduação primeiro e depois faculdade mesmo, graduação. Né? Legal. Então, esse é o nosso business principal na B2C, né? Então, a gente o que a gente chama de fully vertically integrated. Né? Então, a gente tem desde o professor, a didática digital, a plataforma tecnológica é nossa, customer acquisition, né? A parte de aquisição de clientes, de suporte, tudo é nosso, né? 100% integrado. Isso é um business model que a gente acredita. Então, né, já temos há 11 anos. Hoje, a gente tem um número muito grande, né, de alunos pagos e, fora isso, a gente tem milhões, então centenas de milhares de alunos pagos, além de milhões de outros alunos que usam nossos conteúdos através de redes sociais, dos canais que a gente tem. Né? E a gente começou no ano passado também levar isso para o B2B. Né? Então, a ideia é que todo o nosso conteúdo, nossa capacidade de educar as pessoas poderia ser levado para as empresas também. E começamos com bastante sucesso já no primeiro ano no B2B. Vocês querem acabar com aqueles PowerPoint horrível que as empresas usam, né? A gente quer, principalmente, nossa grande missão é resolver o problema da trabalhabilidade. Né? E com isso, que é trabalhabilidade? E com isso diminuir o gap de renda que existe no Brasil. Né? No Brasil primeiro e depois em outros lugares. Mas a trabalhabilidade, e a gente usa esse termo porque a gente não quer falar só de empregabilidade. Né? A empregabilidade é você tornar a pessoa preparada para arrumar um emprego. Né? A gente quer, além disso, a gente quer deixar as pessoas preparadas para trabalhar e para, com isso, gerar renda. Né? E trabalhar pode ser numa empresa, pode ser através de um emprego, pode ser trabalhar, empreendendo ou trabalhando como autônomo, etc. Isso é menos importante. O mais importante é deixar as pessoas, melhorar a condição das pessoas de gerar renda através do trabalho e, com isso, ter uma vida melhor. Né? Então, a gente sempre diz que a nossa missão é trabalho, nosso meio é educação. A educação é um meio, não é um fim. Né? A gente não quer educar as pessoas só para elas saberem mais. A gente quer que toda a nossa educação, desde a faculdade, nossa didática, nossa pedagogia digital, né? Que a gente tem um método que a gente chama de hiperlink, os nossos microcertificados que a gente tem na faculdade, né? Então você, em vez de fazer o curso inteiro, você vai fazendo por pedaços e vai com isso ganhando competências para poder começar a trabalhar, gerar renda. Tudo que a gente faz é pensando em aumentar as condições das pessoas. A grade é um gamification, assim, né? Exatamente. Eu passo as fases, mas já estou habilitado aí pro chefão já. Exatamente. Então você, né, quando você começa um curso maior, né, de RH ou de ciência da computação, você vai aprendendo por pedaços, né, que a gente chama de microcertificados, e já vai recebendo certificados para poder já colocar no seu currículo e já conseguir
melhorar seu emprego. Já trabalhar nisso. Agora, quando a gente fala desse método Hiperlink, o que é esse método, cara? É exclusivo de vocês? Nasceu lá da cabeça do Marco e toda a galera? Como que é isso? Exatamente. Esse é o método que a gente criou, né, que é a nossa pedagogia digital. Porque, como infelizmente todo mundo percebeu nos últimos 2 anos, não é simplesmente migrar da sala de aula para o Zoom que você continua a mesma qualidade. Pronto, eu sou digital. Exatamente. A gente, infelizmente, foi testado na prática, não teve, né, espaço para se preparar. E a gente viu que, através de pesquisa, etc., que as pessoas, principalmente mais jovens, não aprendem assim. Né? Não adianta simplesmente mudar para o Zoom. Você tem que ter toda uma pedagogia digital. Então, isso tem a ver com ter aulas que são quase entretenimento. Né? Um dos termos que a gente usa aqui, o Descomplica, é a Netflix da educação. Né? Então, você precisa engajar a pessoa. Né? Você sabe isso melhor do que qualquer um, mas você precisa criar conteúdo certo, no modelo certo, e engajar a pessoa. A segunda parte do Hiperlink é ter aulas curtas. Né? Porque também ninguém aguenta ficar 40 minutos olhando uma aula, né, seja lá qual for o tema. Com tanto push no celular, 40 minutos é um desafio. Ficar sentado lá na cadeira, né? Você tem filho pequeno, você sabe o desafio que é. Eu acho que eu nunca consegui ficar 40 minutos. Então, a gente tem aulas curtas né, então a gente pega uma aula grande e divide ela em vários pedaços. Fatia ela todinha para ir engajando. Os nossos professores são super professores. Né? A gente até fez uma campanha de Enem agora usando os superpoderes dos nossos professores. Que realmente a gente escolhe a dedo cada professor. A plataforma, ela também incentiva o engajamento. Né? Então, quando você faz uma aula no Descomplica, você tem algumas reações que você pode dar, né? De tipo, tô alegre, não tô entendendo nada, tô boiando, ou tô tenso. E a gente vai vendo, isso daí não é só para engajar, é também para engajar, mas a gente avalia com isso o resultado da aula. Né? Então, todas as aulas que têm menos de 95% de reações positivas, a gente regrava. Né? Para realmente a gente ver que as pessoas estão engajando e estão aprendendo. Então, tudo isso junto, né, é o que a gente chama de método Hiperlink de ensino. Animal. Agora, você falou dos super professores, e na minha opinião, o professor é a profissão mais nobre. Né? Com certeza. É uma pena que aqui nesse país a gente não valoriza como eles merecem, não remuneramos como eles merecem. Na Voz do Conteúdo a gente recontrata alguns professores aposentados, escutam podcasts, fazem artigos e etc. E a gente paga a hora muito melhor que faculdade, hein? E aí, onde que eu queria chegar? Como é que vocês remuneram esses professores? Eles são CLTs, eles são colaboradores, eles podem ser empreendedores, o cara pode pegar a manha lá, o cara ou a professora pode pegar a manha do negócio e falar assim, cara, eu consigo falar de física a química, porque eu tenho o gabarito para isso. Como é que o professor se dá bem no Descomplica? Então, a resposta é sim. Mas a gente tem todos os modelos, né? Tá. A maioria dos nossos professores que são full-time, né, que são professores que só se dedicam a gente, são contratados normais funcionários da empresa, como os outros. Tem, eventualmente, principalmente quando a gente fala de pós-graduação, que a gente tem mais de 100 cursos, aí não são casos de pessoas dedicadas, porque a gente quer buscar cada professor que realmente entende muito daquele assunto. Então, varia bastante do tema, mas a maioria dos nossos professores, então, por exemplo, do cursinho, né, do Enem, eles são full-time, porque eles só se dedicam a isso. A gente tem aulas ao vivo, a gente regrava a aula sempre. Da faculdade, a maioria também, porque a gente tem nessa constância, toda hora tem turma nova entrando, etc. Da pós-graduação, um pouco menos por essa especificidade, né? Que são muitos cursos. E você acaba pegando gente que está no mercado também para dar aula na prática. Exatamente, né? Exatamente. Então, varia um pouco em relação a isso. E os professores estão ganhando bem lá, então. Posso ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mais uma instituição de ensino que está valorizando o professor. Exatamente. Não sacaneando. E né? são super professores, realmente. Super professores. Cara, eu vou te falar, eu me lembro do nome da minha primeira professora. Você se lembra o nome da sua primeira professora? Eu lembro de algumas professoras. Eu comecei muito pequeno, então não sei se é a primeira, mas eu lembro e conheço. Tem até algumas que eu até hoje tenho contato. Você sabe que o João tem 3 aninhos e pouco e a primeira professora dele chama Camila. E aí eu falei, lógico, vira a primeira paixão do garoto. Sim. Ali, vira a primeira professora. Paixão no sentido de admirar alguém, claro. De querer estar com alguém, né? E aí eu falei pra ele, guarda bem esse nome, cara. Ela foi a professora que te ensinou aí o caminho das coisas, né?
E claro que ele não entende muita coisa ainda, ele fala, eu amo a tia K, né? E eu lembro, a minha primeira professora, a professora Valdeci, e ela me ensinou a ler e várias outras coisas. Eu tenho um carinho imenso por professores e eu sempre quis ser professor. Aí eu resolvi dar aula de podcast, né? Hoje eu já treinei mais de 5.000 pessoas a fazerem seus podcasts e etc. E o resultado e o pagamento quando o aluno chega para você e fala assim, cara, depois que você me ensinou, a minha vida destravou. Depois que você me ensinou, eu ganhei dinheiro. Isso não tem preço. Né? Cara, isso não tem preço. Imagina você poder exponenciar isso, né? E dar um poder pro professor. Exato. E o que a gente, né, o que a gente tenta fazer no Descomplica é realmente fazer isso em massa, né? Porque você deu esses exemplos que são ótimos, você consegue tocar vidas uma a uma sem dúvida, né? Mas como a gente resolve realmente o problema da educação no Brasil, que são milhões de jovens, de pessoas, né? Então a gente tenta, e esse é um grande desafio, foi bom você tocar nesse ponto, como você leva essa intimidade, como você leva nessa sensação de personalização para a massa e para o digital. Sim. Né? Que você não está frente a frente, né, pessoalmente. Então eu acho que o que a gente tem conseguido fazer e provar através de resultados, né? A gente tem uma pesquisa muito legal que a gente fez junto com a ONU, que mostra que os alunos do cursinho do Descomplica, né, do cursinho para o Enem, a nota que eles tiram no Enem nas diversas disciplinas equivale a se eles tivessem renda 5 vezes maior. Né? Porque se você olhar, a curva é muito clara. Conforme vai aumentando a renda do aluno, vai aumentando a nota. Né? Até chegar no 15 mil de renda, que aí fica meio constante, porque já não faz tanta diferença mais. Mas até lá, a curva é muito, muito íngreme. Né? Uhum. E o que a gente mostrou através de uma pesquisa que a gente fez, resultados reais, é que os alunos do Descomplica com renda de 3 mil, renda familiar de 3 mil reais por mês, desempenham como alunos, na média, né, óbvio, alunos de renda de 15 mil. Então, realmente, você consegue aumentar as chances de verdade da pessoa fazer uma faculdade boa. Esse foi o nosso começo, né, no cursinho, e depois a gente, não satisfeito com isso, a gente falou, não, vamos dar chance de todo mundo fazer uma faculdade boa. E aí a gente criou a Faculdade Descomplica para isso. Agora, o quão o 5G é esperado pelo Descomplica? Onde que eu quero chegar, né? Uma recente pesquisa que eu li, deve estar atualizada já, tá, gente? Tô fazendo um recorte pelo que eu li e conheci. 230 milhões de brasileiros, mais de 290 milhões de smartphones. Com certeza esse número já é muito maior. Tá? Eu li isso há uns 4, 5 anos atrás. Ou seja, tem mais de um celular para cada brasileiro. Claro que quando a gente vai fazer a distribuição desses celulares, ele não chega em todas as 230 milhões de mãos. Claro. Quando a gente fala do celular, o Descomplica é mega acessível, mega responsivo, né? Responsivo, sim, digital e etc. Quando a gente fala disso, a gente entende que se tiver um 5G, a parada vira um furacão. Como que é a expectativa de vocês da implementação do 5G? O quão isso é esperado pelo Descomplica? A gente, enfim, espera bastante, né? Porque isso como você falou, né? É um divisor de águas, né? A grande questão é que a gente, assim, não pode esperar, né? Então, e além disso, o 5G, né? Como tudo no Brasil, vai demorar um pouco para chegar, principalmente em quem mais precisa. Sim. Né? Então, nas grandes cidades, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter 5G rápido e fácil. Mas para quem mais precisa, que está em lugares que não tem acesso a cursinhos excelentes, etc., vai demorar muito a chegar. Então, o que a gente faz é ao máximo, tornar possível para a pessoa estudar com o que ele tem. Né? Então, por exemplo, nossas aulas, no nosso iPad, a gente faz questão de você poder fazer download das aulas. Porque aí quando você está no transporte público, né, que enfim, hoje em dia está um pouco menos por causa da pandemia, mas antigamente muito, né, você pode ir assistindo as aulas que estão já no seu celular. Né? A gente faz de um jeito que ocupe menos espaço possível no celular também, porque a gente sabe que, né, a classe D e E, que são nossos alunos do cursinho, na grande maioria, as pessoas não têm também celulares que têm muita memória. Né? Então a gente ajuda ao máximo, né, para ele baixar a aula quando ele está no Wi-Fi, seja no Wi-Fi do emprego, seja no Wi-Fi da escola, e aí ele poder consumir isso onde ele estiver. Então a gente sempre pensa em como resolver a vida do jeito que ela é. Mas quando tiver 5G, isso vai aumentar muito, né? A gente pode aumentar a qualidade, enfim, né? Pode fazer aula no metaverso, que agora tá na moda, e etc. Agora, por que eu te perguntei isso? Porque não adianta ter lá aulas gravadas em 4K se a gente não tem o cliente na ponta
com um aparelho 4K. Exatamente. E nem internet suficiente para baixar e etc. Eu acho que esse pré-requisito que o Marco estabeleceu, né, de as aulas serem curtas, diretas e acessíveis, é parte da espinha dorsal de vocês. Porque aí qualquer celular dá para baixar, dá para estudar. Eu vi várias movimentações nessa pandemia de pessoas doando notebooks e celulares para crianças que não tinham acesso para poder conseguir continuar estudando. Parte disso eu ia perguntar, o quanto vocês revertem dessa tecnologia e desse acesso para a parte pública? Vocês têm iniciativas em público, né, na parte pública, o governo, quanto eles se interessam em trocar ideia com vocês para resolver essa bucha juntos aí da educação? Claro, a gente, assim, como você falou, né, e tem toda a razão, a grande maioria, quando você for olhar para a escola, principalmente escola fundamental, ensino médio, a grande maioria dos jovens, das crianças, estão em escolas públicas, né? Então, sem resolver o problema da escola pública, né, você não resolve o problema do país como um todo. O que a gente faz? Hoje a gente não tem uma grande parceria com o governo, a gente tem parcerias pontuais, né, que a gente faz com alguns governos. Né, prefeituras e prefeituras, etc. Exatamente. A gente tem um projeto legal, a gente está fazendo com Fortaleza, por exemplo, a gente já fez com o Paraná, já fez em São Paulo, para prover acesso para essas pessoas. Mas a gente também tem parte do nosso conteúdo que é aberto, né, então as pessoas conseguem estudar um pouco. A gente tem uma parceria grande com a Claro, né, que todo mundo que tem o Prezão da Claro, né, que é o produto mais acessível, acessa o Descomplica gratuito. Né, a gente tem uma versão do Descomplica gratuito. Então a gente tenta levar ao máximo para as pessoas, através de parcerias, através de canais de distribuição, da melhor forma possível. Né, e a gente está pensando sempre em outras formas, e sem dar spoiler, mas a gente tem uma coisa aí vindo daqui a poucos meses, para realmente tentar dar acesso para mais pessoas, principalmente do ensino público. Legal. Agora, quando a gente entrou no assunto 3G, 5G, acesso para todos, eu sempre lembro dos balões de Wi-Fi do Mark, do Musk, né? Esses caras que querem levar a internet de alguma forma para lugares remotos, assim. Alguma vez passou na cabeça do Marco de vocês de mandarem uns balões aí para os lugares mais difíceis do Brasil para dar internet e educação ou não? Eu não sei se passou pela cabeça, mas isso é uma coisa, assim, precisa ter acesso, né? Mas eu acho que esse é o desafio de empresas, né, ou de infraestrutura, né, ou de empresas como um Google, uma Meta da vida, etc. Precisa ter acesso. Né? Mas a gente não tem nenhuma iniciativa nesse sentido. Legal. Se aparecer uma startup aí que faz os balões, tem várias empresas que podem contratar esses balões aí já e enfiar para tudo que é lugar, regiões extremas aí. O Brasil é um continente, né, cara? Quando a gente vai discutir sobre Brasil, capilaridade, profundidade, eu sempre pergunto, tem Descomplica nos 27 estados? Dar esse check já é bem difícil, eu sei que tem, né? Exatamente. Mas dar esse check já é difícil no Brasil. E isso é interessante porque, assim, a educação, né, tradicionalmente, ela é muito local. Né? Se você for ver as escolas, as faculdades, né, antes de ter esses grandes grupos que compraram muitas empresas, mas as marcas são locais, porque, obviamente, é dependente de um espaço físico. Né? Quando você fala, eu vou na faculdade, eu vou na escola, né? É sempre referência a um lugar físico. E o que a gente construiu, né? E a gente construiu no Enem, estamos construindo na faculdade, é realmente uma marca nacional de educação. Sem nenhum tijolo. Exatamente. Que loucura. Você vai ter o mesmo acesso à educação de qualidade em qualquer lugar do Brasil. Né? Ou do mundo. Ou né? do mundo. O meu filho, se eu estiver morando na Irlanda e meu filho precisa continuar os estudos no Brasil, Descomplica, resolve. Exatamente. Exatamente. Você pode acessar de qualquer lugar do mundo e a mesma qualidade. Hoje, ainda no ensino superior, na faculdade, você tem o pré-requisito de você ter polos, né, para fazer provas. Então, o governo ainda exige isso. Não sei, enfim, se no futuro vai ser, mas hoje é assim. Então, a gente tem esses espaços em todos os estados, de novo, para as pessoas, né, poderem fazer provas próximo de onde eles moram, etc. Mas a gente está presente no Brasil inteiro. Então, é realmente uma
inovação, mais uma inovação na educação que a gente está trazendo. O governo é o diretor de tecnologia ou de qualquer outra coisa que ainda é apegado às pessoas, sabe? Eu preciso ver você, bater ponto, preciso pegar na sua mão. Essa parte demora um pouco mais para mudar, normalmente é assim. Eu nunca vi esse lance de gostar de fazer as pessoas irem até um lugar, fazer cara e crachá e presencialmente. Mas tudo bem, estamos mudando, né? Exato. Agora, você falou de metaverso, cara. Vocês estão brincando alguma coisa de metaverso lá? Ou a brincadeira tá séria? Como é que tá esse negócio? Porque o metaverso também é algo que você pode trazer o avatar, pelo menos a sensibilidade de estar ali com o seu amigo, né? Dá para fazer até um recreio, uma brincadeira ali dentro. O que vocês estão mexendo com o metaverso? A gente está olhando, né? Ainda começando, né? É um assunto muito novo. E como a gente falou, né, agora, a questão de acessibilidade é muito importante, né? Então, como você vai usar um metaverso, uma plataforma, né, de experiência num 3G, né? Ou sem conexão à internet. Então, tem esses desafios, mas dito isso, a gente está olhando sim para começar a experimentar, né, para dar essa sensação que você comentou de ter recreio, de você conversar com um amigo, de você poder ir para uma aula, né? Tem esse conceito nosso antigo, assim, de eu vou para aula tal, vou para aula tal. Até para dar uma colada, né? Ficou difícil colar do amigo, né? Exato, né? Podia ter, né, uma forma de... Pelo menos no avatar ali, você dá uma olhada na prova do amigo, acho que faz parte do crescimento. Mas então a gente está olhando para isso. Outra coisa que a gente está olhando também para cripto, né? Que está conectado com o metaverso. É um assunto que eu, particularmente, gosto muito. Mas tem algumas ideias, né, do learn to earn, que nem tem play to earn, enfim, então que a gente está começando a olhar, e a gente acha que tudo isso vai fazer parte, vai melhorar a experiência, né? Então a gente como líder, né, nesse mercado de EdTech, a gente precisa estar na frente também. Agora eu queria falar alguns números se você souber, tá? Quantos alunos pagantes existem hoje na Descomplica? Esse número varia muito, mas a gente tem mais ou menos no ano entre 400 e 500 mil alunos pagantes. 1 milhão de pessoas ali. Modelo de receita recorrente, gente, é maravilhoso, viu? Recomendo vocês a montarem uma startup de modelo recorrência. Faturamento da Descomplica, você tem dados que são públicos? Se não puder falar, você pula. O faturamento a gente não pode falar. Tá bom, tudo bem, não é público. Agora a minha pergunta e o desafio. Tem aula de podcast lá, velho? Ainda não tem aula de podcast. Então eu já estou me oferecendo. Precisa ter, tem Vamos razão. botar podcast porque é matéria obrigatória de aulas de comunicação, cara. A gente tem, com certeza, tem razão. A gente tem um projeto legal em parceria com a Play 9, lá do JP, do Marcão, que a gente chama Mestres da Real. Então é uma plataforma que a gente dá cursos através de influenciadores. Legal. Então a gente já tem uma com a Nina Silva, que tá rolando agora, a gente já fez uma com o Tino Marcos, próximo vai ser com a Paola. O Tino, cara, adoro o Tino. Incrível. Tá, né? Aposentado só da Globo, né? Exatamente, não, tá lá firme e forte. Firme e forte, grande comunicador. O próximo vai ser da Paola Carosella. E aí legal, tá convidado. Me chama, cara, me chama. Não, assim, eu tenho roupa pra isso, né? talvez. Você já deu aula pra 5 mil pessoas? Mais de 5 mil pessoas de graça, né? Eu ensino de graça porque eu acredito que se eu consigo ganhar dinheiro e melhorei minha oratória, minha comunicação por meio do podcast, o que eu tento o máximo é devolver pro mundo tudo isso. Claro, tem gente tão competente e maior que eu, tá? Mas, já tô me convidando. Você tá aqui, eu não vou perder a chance, cara. Tá fechado. A oportunidade faz o empreendedor. Com certeza. Né? Agora, cara, eu queria voltar numa parte aqui que você acha que eu ia esquecer, mas eu não ia esquecer, não. Anjo em 20 startups. Para agora, pausa na história da Descomplica. Vamos voltar para um dos fundadores do Fulano, que eu acompanhei o Fulano por mais de 20 anos. E o final da história de vocês era o joguinho da forca. Que vocês... Acho que se você entrar agora no fulano.com.br, alguma coisinha você faz lá, porque eles tinham games muito legais lá. Na verdade, um dos nossos sócios, que foi o que teve a ideia do Fulano, que é o Rogério, que você deve convidar ele também para participar aqui, ele criou uma empresa de games que chama Fanati, que tem games pro celular que lembram muito. Tem o Fulano, tem o Stop, que tinha no Fulano. Tem... Batalha Naval era animal! Batalha Naval era animal. Batalha Naval era animal no Fulano. As pessoas mais lembram. Tem o Letroca, que é outro jogo que tinha no Fulano. Letroca. Então o Rogério, ele seguiu por aí. O Soletrando do Luciano Huck
lá do Caldeirão. Quando começou, eu falei assim, cara, eu conheço isso de algum lugar. É inspirado. Acabei de resolver, porque o soletrando é o letroca do fulano. Exatamente. Nada se cria, né? Nada se cria, tudo se copia. Cara, o Batalha Naval era muito legal. Muito legal. Depois eu fui pros jogos de truco, né? Aprendi a jogar pôquer na internet. Legal. Caraca, eu vou... Agora, vamos lá. 20 startups que você é investidor anjo. Quais você pode me falar que você investe? Lógico, não vou te colocar na sinuca de perguntar qual é a sua queridinha. Mas eu queria que você falasse para mim quais você investe, qual a sua tese como investidor anjo. E é cheque de 3F mesmo, né? Family, Friendly e Fools, né? Exatamente. Tá bom, me diz aí quem é que você tá investindo. Olha, eu vou te contar algumas, né? Tá. Porque, enfim, senão a gente vai passar o tempo todo falando disso, mas... eu não tenho uma tese muito bem definida. A minha tese, assim, eu preciso gostar do empreendedor, eu preciso agregar valor, senão não adianta, né? Acho que investidor anjo precisa agregar valor, e precisa ser um tamanho que faz sentido, um momento que faz sentido, tá? Basicamente é isso. Então tem de todos os tipos. Então eu vou te contar duas grandes, né? Que estão indo super bem. Então uma é a Fanati, que eu comentei, que é essa de jogos. Que está indo super bem, é uma global, né? Tem jogos em todas as línguas, alemão, russo, chinês, enfim, tem jogos em todas as línguas. Então Nós temos um unicórnio brasileiro em games, né? Tem a Wildlife, exatamente. Grande empresa também. E uma outra, que é um negócio totalmente diferente, chama Botmaker. Botmaker. Que ela é uma empresa de fazer chatbots, né? Para WhatsApp, para Messenger, enfim. Que também vai muito bem. O fundador é argentino, mas um cara sensacional, trabalhou comigo no Google. E está indo super bem também. Inclusive, agora recentemente, foi muito interessante que eles fizeram um bot, usando a nossa tecnologia do Botmaker, para ajudar os refugiados da Ucrânia. Achar os melhores momentos de sair, os melhores caminhos. Então, que legal. Também salvando vidas. Então, essas são duas grandes que estão indo muito bem. E tem algumas recentes que eu investi, uma que eu gosto muito, que chama Moveu. Né, que é de móveis personalizados. Então você vai lá e monta o seu móvel do jeito que você quer e eles imprimem, né, entre aspas, eles mandam fazer, que é super legal. Tem uma outra nessa área de comunicação que chama Faster, que ela terceiriza trabalho de design. Então ela faz design as a service, é um negócio, enfim, super legal. E tem a mais recente, a nova, que é uma empresa de NFT, que chama Lumex Studios, que é uma área, como eu falei, né, cripto, uma área que eu gosto bastante, então eu preciso entrar em alguma coisa nessa área. E essa empresa também tá indo super bem, enfim, é bem recente, novinha. Como é a vida de um investidor anjo com uma carteira? Pode tomar sua água aí para você se refrescar, que eu não vou deixar você parar de falar, ainda mais descobrindo que eu tenho um dos caras aqui que faz parte da minha história na internet. Tendo 20 startups que você está de olho, como é que você divide o seu tempo? Como é que você analisa isso? Você deixa os caras trampar? Você dá uma aparecida lá no conselho? Como que é a parada? Assim, o papel de investidor anjo tem que ser aquele cara que ajuda quando precisa e não atrapalha quando não precisa. Né? Então, eu deixo muito do lado dos empreendedores de me chamar quando eles precisam, quando eles querem alguma coisa. Eu dou monitoria, às vezes, para o time todo, de algum assunto específico, de operações, de marketing. Eu ajudo bastante com contatos. Então, eu preciso falar com aquela empresa. Beleza, eu faço os contatos. É um dos melhores smart moneys que existe. Exatamente. Então, é muito por demandas deles, né? Obviamente, assim, eu tô mais que full time no Descomplica. Então, os horários são sempre horários alternativos, né? 8 da manhã ou 8 da noite, né? Você janta duas vezes, né? Exatamente. Então, mas eu deixo muito eles à vontade de me chamarem quando eu preciso. Eu não sou aquele investidor que fica cobrando. Enfim, eu gosto de ajudar e não atrapalhar. Eu acho que, no fundo, esse é o papel do investidor anjo. Agora, COO, investidor anjo, mais de 20 startups e pai de 4, você me falou. Exato. Qual o nome das bênçãos que você tem lá? O mais velho é Ariel. Ariel. O segundo se chama Eli. Eli. A Débora e a pequena Raquel, que faz aniversário hoje, faz 8 anos hoje. Raquel, parabéns por mais um dia de vida. Quantos aninhos a Raquel? 8. 8 aninhos. Hoje vai ter presente, hein? Se o papai não levar, eu faço ele levar, viu? Agora me diz o seguinte, e a sua esposa como chama? Renata. Renata. Família grande, pai investidor, 20 startup, 4 filhos.
as mesmas 24 horas que eu tenho do dia. Como é que você faz tudo isso caber? Olha, eu acho que, primeira coisa, né? Eu acho que quanto mais coisa você faz, mais tempo você tem, né? Porque você tem que arrumar tempo. Segunda coisa, eu sou bastante metódico. Né? Entendi. Então, quando jovem... Chegou super cedo aqui, a gente começou o podcast antes, tá? Só pra vocês darem uma olhada. Exato. Eu era bem atrapalhado, assim, enfim, tinha dificuldade de acordar, etc. E aí, em algum momento na vida, eu falei, não, eu preciso me organizar, né? E aí eu acabei virando bem metódico. Então, eu coloco tudo na agenda, eu tento programar com antecedência, tento nas reuniões, principalmente com as investidas, que são reuniões curtas em geral, definir pauta antes. Enfim, e agora trabalhando de casa também ajuda bastante, né? Porque eu tô já há 2 anos e no caso do Descomplica, trabalhando 100% de casa. Uma molecada gruda no pescoço lá, ou é só em casa que é assim? Não, é que são um pouco menores, são mais velhos, são mais velhos, né? Então um pouco mais tranquilo. Mas é gostoso, que entre uma reunião e outra se dá, né, uma atenção, etc. Aí minha filha chega no meio a Débora, que é a terceira, ela adora, né, aparecer na câmera. Então, no meio das reuniões, ela vem e me abraça. Ela dá um tchauzinho, assim, pra todo mundo. É bem divertido. Então, eu acho que o home office, nesse sentido, ajudou bastante. Você sabe que eu tenho só a agradecer isso, acho que muitos pais, né? Cara, é difícil. A minha esposa é muito difícil também, porque meu filho é mega grudado nela. Eu tento dividir o máximo possível ali pra liberar ela. Mas eu acabei acompanhando coisas que talvez no mundo que a gente vivia antes não daria. Tipo, a primeira escorregada dele, a primeira ida. Eu fiz a adaptação dele na escola. Exato. Né? Agora eu tô louco pra chegar a parte dos dentinhos, que eu quero dar uma brincada de como que a gente vai arrancar os dentes, né? Então eu já tenho lá uma biblioteca de pais tirando com arminha de Nerf, com bola de futebol americano. Eu tenho uma amiga que adora fazer isso dentro das crianças. Faz o cachorro correr, faz com Nerf também. Eu tô mega animado pra esse momento. Claro que meu filho não sabe, senão ele vai ficar em pânico. Mas eu tô louco pra chegar a parte dos dentinhos pra poder brincar. Agora, cara, dentro dessa construção desse mercado digital, a gente vem aí nos últimos 48, nas verdade, os 24 meses, né? Já ia colocar 4 anos de pandemia. Esses últimos 2 anos de pandemia, a gente teve uma aceleração do digital, né? Tem uma charge que correu o mundo com 3 meses de Covid, que é o maior CTO de todos os tempos foi a Covid. Exato. Todo mundo correu. A tal da transformação digital aconteceu. Isso. Né? Tanto é que eu larguei o meu cargo lá na Sul América e não precisava mais. A Covid resolveu o lance da transformação digital das empresas. Só que a Descomplica já nasce assim. Mentalidade, né? Eu tenho certeza que quando lá aquele fatídico 13 de março de 2020, né, vão para suas casas, né, 2020. Vão para suas casas, protejam-se, a gente achando que era só uns 2 mesezinhos e tudo ia voltar ao normal. Exatamente. Vocês já estavam prontões, assim, para a parada. Eu queria que você me desse um recorte de como foi essa pandemia, o que aconteceu e o quão cresceu a Descomplica no meio disso. Porque a necessidade maior foi... nunca se falou tanto de homeschooling, de educação digital e treinar professor. Cara, eu tive no mínimo uns 100 directs de professores dizendo assim, cara, você me dá uma aula de como eu me torno mais digital? Aí eu falei, cara, eu não sou o cara para fazer isso. Se você quiser abrir um Zoom comigo aí, eu te dou todas as dicas de como eu ensino todo mundo, mas eu não sou o melhor e adequado para isso. Mas eu queria que você fizesse um recorte para mim do que foi esses 24 meses lá na Descomplica. Perfeito. Eu acho que assim, o começo, né, para todo mundo foi pânico, né? Pânico, a primeira preocupação, né, nossa, é com os nossos funcionários. Né? O que vai acontecer? Eles vão ter condições de trabalhar, não vão ter condições de trabalhar, quem está doente, não está doente. Né? Hoje, graças a Deus, vacinação, etc., o Covid, né, ainda é muito perigoso, mas está mais tranquilo. Naquele momento era pânico. Né? E como vai ser o negócio também? Porque, por um lado, né, hoje o que a gente sabe da educação digital que aconteceu, a gente não sabia. A gente falou, vai todo mundo para casa e como eles vão acessar, né? Eles têm acesso em casa, etc. Então, primeira coisa que a gente fez, cuidar dos funcionários. Né? Legal. A gente tinha, na época, 500 funcionários. Hoje a gente tem quase 3 vezes isso. Né? A gente está com mais de 1.300 funcionários. 1.300 funcionários. Mas na época, então, a gente... Essa foi a primeira preocupação. E garantir que todo mundo vai acessar, vai continuar trabalhando, vai ter condições de trabalhar, que todo mundo vai ter, né, tá em casa, tá bem, a família tá bem, etc. A segunda
segundo passo foi como a gente consegue ajudar os alunos. Né? Não só os nossos alunos, que os nossos alunos estavam bem, mas como a gente consegue ajudar o máximo de pessoas que a gente pode. Porque, como você falou, como a gente falou antes, as escolas não estavam preparadas. Né? Os cursinhos, as faculdades, ninguém estava preparado. Então, a gente achou a gente criou, né, um grupo de trabalho para achar os melhores meios para levar o nosso conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Aí foi, por exemplo, a parceria que a gente fez com a Claro, né, que foi um parceiro que apareceu, falou, putz, vamos dar gratuito Descomplica para todo mundo que é do Prezão, que é o plano mais barato deles. A gente fez uma parceria também com a Secretaria de Estado de São Paulo, que naquele momento, né, juntou algumas empresas, a Khan Academy, a gente, para dar conteúdo gratuito para todos os alunos de escola pública. Legal. Fizemos isso também. Então, esse foi o segundo passo, foi achar como distribuir esse conteúdo. E o terceiro foi pensar como a gente acelera agora. Né? A gente tinha acabado de lançar a faculdade, né? A gente tinha registrado no MEC, a gente foi a primeira faculdade digital com nota 5 de cara, assim, no MEC, então foi incrível. E a gente pensou como a gente consegue crescer mais rápido. Né? Então a gente, porque o cursinho, né, do vestibular, do Enem, já estava bem estabelecido, a gente continuou crescendo, ampliou o acesso, etc., como eu falei, mas o outro passo era a faculdade, como a gente oferece uma faculdade de qualidade digital que basicamente não existe. Então a gente cresceu muito nossas ofertas de pós-graduação, né? E o que a gente fez, logo um ano depois, na verdade, né, foi no começo do ano passado, a gente fez uma aquisição de um centro universitário, que fica em Foz do Iguaçu, que chama Uniamérica, e através desse centro universitário a gente conseguiu expandir muito nossa oferta de cursos. Né? Então a gente passou de 4 cursos de graduação para 18. Legal. Né? Então a gente lançou muitos cursos, a gente ampliou as turmas também, que as turmas eram limitadas a 300 pessoas, a gente ampliou as turmas e cresceu ano passado mais de 5 vezes o número de alunos da faculdade. Então realmente o foco foi nisso, né? Infelizmente, né, você pode pensar, putz, todo mundo foi para o digital, então para a gente não poderia ter coisa melhor. Por um lado, sim, porque, né, a gente realmente estava preparado. Por outro lado, infelizmente, muita gente deixou de estudar. Né? Então a gente vê o Enem do ano passado, por exemplo, foi o pior número de inscrições dos últimos 10 anos. A gente voltou 10 anos no tempo em termos de inscritos no Enem. A gente teve 3 milhões de pessoas fazendo o Enem contra 5 milhões antes da pandemia. Então, muita gente deixou de estudar. Então, a gente está agora tentando incentivar, né, achar outros caminhos para fazer essas pessoas voltem a estudar, né, voltem a fazer faculdade ou outros tipos de educação também, porque não precisa necessariamente todo mundo fazer faculdade, mas para conseguir, como eu falei lá no começo, condições melhores de trabalhabilidade e de emprego e de renda. Agora, tirando algumas curiosidades aqui, se eu fizer um recorte da parte tecnológica, como vocês têm aplicação própria, né, desenvolveram toda a plataforma, foi só esticar a nuvem lá na Amazon ou teve que rebolar também na parte... O CTO teve que rebolar no meio da pandemia? O CTO sempre rebola. Mas, não, um abraço pro CTO da Descomplica. Como ele chama? Manuel. Um abraço, Manuel. Mas, não, a gente estava bem preparado. Então, realmente, a gente já estava, né, tudo na nuvem, AWS, outros sistemas. Né? A AWS é um deles que a gente usa, mas a Kaltura, que é um sistema de aula online, de vídeo. Enfim, todos os sistemas. A gente cresceu bastante, óbvio. Né? Então, sempre tem aqueles estresses, né, de aumentar o acesso. Mas a gente estava bem preparado. Legal. Agora... vai ser impossível passar esse papo aqui sem te perguntar pelas passagens de Google e Amazon. A primeira é o seguinte, quando você estava lá no Google, é igual aquele filme lá, Os Estagiários mesmo? Tem uma Starbucks dentro do Google para você ficar comendo à vontade, pegando parecido. maçã? É bem parecido mesmo, né? Realmente, Mountain View, né, que é a sede lá no Vale do Silício, é assim mesmo, né? São vários prédios, né? E comida à vontade, academia, vôlei de praia, enfim. Tem realmente aquela coisa que aparece no filme. É uma empresa muito legal. Muito legal de trabalhar mesmo. Você conheceu o Larry Page lá pessoalmente ou não? Conheci o Larry Page, na verdade, na Argentina. Porque uma vez... É o melhor nome de founder pro Google, né? O cara chama Larry Page. Exatamente. A gente uma vez estava... Enfim, a gente abriu o escritório na Argentina, né? Eu comecei trabalhando no Brasil, depois a gente ampliou para a Argentina, para cuidar da América Latina. E aí, numa visita, ele veio lá
E aí, pessoalmente, foi essa vez que eu conheci ele. Legal. Você tem foto com o Larry Page, então? Eu tenho foto com o Larry Page, boa, sim. Boa. Escrever um livro tem que pôr, né? Essa fotinha. E tem foto dele com a camisa do Brasil também. Ah, é? Boa. Tomando caipirinha. A foto não tá caipirinha, mas ele tomou as caipirinhas. E comeu feijoada. Aí fez o roteiro todo brasileiro. E, cara, o que você mais aprendeu, assim? Eu queria que você fizesse um recorte da sua ida no Google. Porque muito disso também, eu tenho certeza que o Marco, quando está fazendo reunião contigo e quando vocês começaram a trocar ideia, né, vocês conheceram por meio de investimento, de network. E eu entendo que toda reunião e todo avanço tem curiosidades e vocês conhecer. Afinal, o braço direito do founder ali, né? Quando vocês estão trocando ideia, ele te pergunta muito sobre o que o Google tem para te ensinar e para o Descomplica e o que você faz bem no Descomplica que poderia ter no Google, porque também eu quero dizer para a galera que não é só, né, os gringos que fazem coisas boas, não. A gente também faz. Mas eu queria que você trouxesse um pouco esse recorte do que você aprendeu a fazer no Google e o quanto disso você leva para o Descomplica. Não, ótima pergunta. E é curioso que ele pergunta até mais da Amazon do que do Google. Apesar de eu ficar que eu acho que ele quer ser mais Jeff Bezos do que Larry Page. Talvez. Mas é que eu acho que talvez a Amazon tem uma coisa mais mística. Né? O Google tem muitos livros escritos sobre eles e tal. Mas eu acho que tem algumas coisas, né, importantes. Primeira coisa que é muito aplicável ao Descomplica é problemas gigantes, né? O Google sempre falava que se um problema não for para 1 bilhão de pessoas, não interessa a eles. Eles querem resolver problemas de bilhões de pessoas, não de milhões de pessoas. Entendi. E acho que o Descomplica tem essa visão também. Então, legal. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é muito importante no Google, é a qualidade das pessoas. Eles têm um conhecido, famoso critério, né, de muitas entrevistas, de como achar as melhores pessoas. Inclusive, a nossa Chief People Officer, que a gente acabou de contratar, veio do... Ela trabalhou no Google comigo. Agora, Entendi. Ela estava na Nubank antes, agora começou com a gente. Mas também é uma pessoa que passou 10 anos no Google. Então, eu acho que esse lado do Google de pessoas, de ter as melhores pessoas, é muito importante. Então, problemas que escalam, né, ou soluções que escalam, na verdade, para problemas gigantes, e qualidade das pessoas. Eu acho que isso é o que a gente mais discute e aprende do Google. Por outro lado, eu acho que a gente consegue ter um diferencial que é velocidade. Né, que pelo tamanho da empresa, pela decisão, né, de ter um founder, etc., a gente consegue fazer as coisas, tomar decisões mais rápidas, que qualquer empresa do tamanho do Google, por exemplo, não consegue. Você sente falta de alguma coisa lá do Google, assim, que você fala, puxa, isso aqui é uma coisa que eu sinto uma faltazinha? Enfim, a gente sempre sente falta. Além, né, do Drive à vontade lá, né? O Google Drive. Eu gostava muito das pessoas. Para mim, na verdade, você falou de professores, né? Uhum. E eu acho que a coisa mais importante na minha história, em qualquer coisa, é o contato com as pessoas. Então, o que eu mais sinto falta de todos os lugares que eu passei, do Google, da FBs, são as pessoas. Então, eu tenho muitos amigos. Ontem eu tomei café com um amigo que trabalhou comigo no Google, foi do meu time lá, que hoje está no LinkedIn. Então, isso é o que eu mais sinto falta das pessoas. E também, outra coisa... Eu estava num time que chamava Asia Pacific Latin America, né, que cuidava basicamente tudo que não era Estados Unidos e Europa. Então, de ter contato com pessoas do mundo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu também sinto falta. Legal. Agora, vamos para um recorte da Amazon, a loja de todas as coisas. Né? Nasce como uma livraria. Exato. A foto clássica do Jeff Bezos com a placa escrito Amazon e etc. E, lógico, eu já li o livro A Loja de Todas as Coisas, a taradice dele pelo cliente, né? Exato. E também não é só flores, alguns lances de funcionários, de pessoas que também, com a saúde mental atingida diante desse tarado que ele é pelo cliente, né? Eu queria que você fizesse um recorte, assim, como foi a experiência da Amazon? O que você fez lá na Amazon e o quanto você carrega na sua mochila de coisas de lá? Legal. Eu estava na Amazon, eu fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano, mas num momento muito especial. Né? Que era um momento que eles estavam se transformando numa empresa de tecnologia. Então, eu trabalhei no projeto pioneiro do Kindle, que virou o Kindle depois. Que legal! Que chamava Project Fiona. A vida sempre te puxou para educação, né, cara? Pois é. Então, eu estava num time lá que chamava Digital Media Team, que era o time que estava começando a parte de mídia digital, que depois virou, enfim, o que é a Amazon hoje. Uhum. Né? A AWS, eu vi a AWS nascendo, né? Eles chamavam lá dentro de Mechanical Turk, tinha uma história toda, enfim, relacionada a isso e tal. Então foi um momento muito, muito especial. A Amazon era muito menor, né? A Amazon hoje é
maior empresa do mundo, é a segunda maior em valuation, mas eu acho que em termos de número de funcionários, o primeiro ou o segundo também, tem mais de 1 milhão de funcionários. Na época era muito menor, tinha menos de 10 mil funcionários. Trabalhei em Seattle, né, que é a sede mesmo, e tinha... O Jeff Bezos, ele é muito místico, né? Então tinha aquelas coisas, as mesas feitas de porta, sempre mantinham, elas não eram mais feitas de porta, mas era o mesmo formato. As lousas no elevador, porque você não podia perder nenhum minuto, então você subia e descia o elevador fazendo reunião, tinha lousa, que obviamente não acontecia, mas era, né, sempre essa coisa dos sinais, né? Uma coisa muito interessante na Amazon que... O que eu ia fazer era escrever hashtag sextou, assim. Isso é uma das coisas que eu faria no elevador. Partiu. Ou chupa Bezos, tô indo embora. Exato. Tinha uma outra coisa que... Essa a gente usa bastante, a gente fala bastante sobre isso no Descomplica, que ele chamava de Two Pizza Team, que é 2PT. Né? Que ele falou que o time só pode ser grande o suficiente, que precisa comer 2 pizzas, precisa satisfazer o time todo. Legal. Que na prática são times que não podem ser maiores de 8 pessoas. Isso. Né? Porque ele fala que times muito grandes você perde eficiência, etc. Viu? Você que tá fazendo squad aí a rodo com aqueles times, parece time de futebol americano. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Scrum, né? Com essa metodologia ágil. Isso eu trabalhei lá em 2005. Né? Então faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Ele tinha um lance também com as apresentações, né? Exatamente. Tem um livro novo da Amazon que é muito interessante, que chama Working Backwards. Que fala um pouco sobre isso. Que ele fala de 2 coisas que eu acho que são muito relevantes para reunião e para lançamento de produto, né? Que eu acho que para todos os empreendedores vale a pena. A primeira coisa, as reuniões da Amazon não se usa PowerPoint. É proibido PPT. Né? Nossa, graças a Deus. E eles começam, né? Cada pessoa que lidera a reunião precisa fazer um texto, né, de até 6 páginas, em geral são um pouco menores, mas até 6 páginas, que as pessoas passam os primeiros 15 minutos da reunião todo mundo lendo. Né? Então não tem aquela reunião de que um sabe do que está falando, o outro não sabe o que está falando, o outro acabou de chegar. Então todo mundo passa os primeiros 15 minutos lendo. A gente tem feito isso no Descomplica também em algumas reuniões, para todo mundo. A reunião é para discutir, não é para ler, não é para apresentar. Né? Então eu acho que isso funciona muito bem em reunião. E em relação ao produto, é uma coisa que eu acho sensacional, ele começa do press release. Né? Então ele fala que o gerente de produto, o Product Manager, primeiro escreve o press release de o que você está lançando. Então qual a dor do consumidor você está resolvendo, qual a sua proposta de valor, qual o seu diferencial único. Você começa de lá e depois, por isso chama working backwards, né? E de lá você vai para trás. Né? Então, para definir features, para definir tecnologia, etc., você precisa... Você vai do máximo viável ao mínimo viável. Exato. E você começa do lançamento. Né? Então, para quem que qual o diferencial... Enfim, você conhece bem Press Release, você deve receber bastante. Mas eu acho que isso é uma forma de pensar diferente que é muito interessante. Que legal. Você sente falta de alguma coisa da Amazon também ou não? Eu sinto falta... Além dos gift cards lá para poder comprar na loja? A Amazon, assim, foi um momento muito especial da minha vida, porque meu primeiro filho nasceu lá, em Seattle, né? É americano. Então foi um momento de família. Eu sinto falta um pouco da vida lá, né? Morava em casa, enfim, era aquela história. Lá no verão, o dia vai até às 8 da noite e os americanos param de trabalhar mais cedo, então... Saía de casa... É a terra do grunge também, não é? É a terra do grunge. Do outdoors, do grunge, da REI, né? Que é aquela loja de outdoors famosa. Legal. Seattle é uma cidade pequenininha, mas ficou muito marcada. Muito particular, né? Exato. E dominada pela Microsoft e pela Amazon, né? Que são as 2 gigantes que estão lá. Além da Costco também, que é de retail, né? A Costco é muito legal, né? Eu já consegui comprar na Costco, porque a minha madrinha mora nos Estados Unidos e tinha o cartão. Mas vocês não sabem o poder do cartão da Costco. Assim, você poder comprar coisas com valores muito incríveis, melhores do que você já tem acesso nos Estados Unidos. Exato. Agora, você também tem foto com o Jeff Bezos? Ele tinha cabelo na época. Não tenho foto do Jeff Bezos. Ele tinha cabelo, mas eu não tenho foto. Eu lembro de uma reunião que teve com ele, um All Hands, né? Que para mim foi muito marcante, que ele falou, e isso era no 2005, né? Muito antes, não existia Prime Video, não existia nem Prime, né? Prime foi lançado depois, não existia, enfim, não existia iPhone. Então foi muito cedo. Mas ele falou que a Amazon era uma empresa de tecnologia, não era uma empresa de varejo. Isso para mim me marcou bastante, porque ele realmente é um cara que é um visionário, né? Enfim, quem sou eu para dizer, mas ele naquele momento já, 17 anos atrás,
já enxergava a Amazon como uma empresa de tecnologia. Isso foi antes da AWS, antes de tudo isso. Hoje tem muita gente, né, que formula frases dizendo assim: somos uma seguradora, somos uma empresa de tecnologia que vende seguros. Somos uma escola, somos uma empresa de tecnologia que também vende educação. Né? E todo mundo começou a usar essa frase diante de Bezos colocando. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água para você aqui, Obrigado. Que o papo tá muito bom. Eu tô adorando aqui, não quero te largar, cara. Aí, olha só, você me trouxe aqui um insight que eu queria muito discutir contigo. O fulano nasce em 99. Em 2000, a gente passa pelo bug do milênio. Em 2004, 2005, a gente tem aqueles booms dos sites, das lojas virtuais. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu era novinho também na época. A minha profissão começa aos 2004, tinha 16 anos, se eu não me engano. Eu era programador, Aspão. Neguei legal. O PHP, me arrependo amargamente, porque eu estaria talvez muito mais rico, não, que eu não sou rico, tá, gente? Mas eu estaria rico se eu tivesse pego o PHP naquela época. O fulano era ASP também. Era Aspão, né? ASP 3.0, né? Cheio de falha de segurança, carry string que passava valor de form, etc. E aí a gente tem o lançamento do iPhone ali em meados de 2011, né? Se eu não me engano, acho que nasce... Acho que foi 2008. 2008, perdão. Isso. Nasce o iPhone. Eu queria que você fizesse um recorte como um dos mais raízes que eu já tive aqui na mesa da internet. Queria que você fizesse um recorte para mim o quão aquele aparelhinho, né, mudou a história da internet, dos caminhos. Lógico, tem aquela reunião clássica do Jobs tirando o iPod. Né? Que ele tira do bolso o iPod e aqui, né? E etc. Mas eu queria que você fizesse um recorte quando o celular nasce, porque hoje acho que ele é o grande diferencial do Descomplica. Né? Eu consigo assistir as aulas na palma da mão, eu consigo fazer tudo na palma da mão, as pessoas se tornaram comunicadores na palma da mão. Eu queria que você me trouxesse um pouco do que aconteceu de lá para cá e como você encarou isso já sendo um cara da tecnologia, da internet, assim. Perfeito. Realmente, assim, a gente teve, para usar datas redondas, né, e para não me confundir também as datas, eu falo 2000, 2010, né, basicamente foram 2000, obviamente que a internet começou muito antes, enfim, mas 2000 foi quando começou realmente a internet comercial no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos foi pouco antes, e foi quando teve estouro da primeira bolha também, né, e 2010 foi a explosão do smartphone, né. Foram momentos muito diferentes que marcam, e eu acredito que a gente está passando por um outro agora, que é a Web3, a famosa Web3, com cripto, metaverso, etc. Mas vamos falar das primeiras. Então, eu acho que tiveram, enfim, algumas coisas. A gente fala muito do smartphone, né? E porque ele foi realmente o viabilizador ou o condensador de todas as tendências, mas junto com o smartphone, teve computação em nuvem. Né? Que sem a computação em nuvem o smartphone não aconteceria. Né? E o 3G também, depois o 4G. Mas realmente, assim, teve uma mudança muito grande, né? Algumas mudanças. A primeira, e eu acho que principal da Web 1 para a Web 2, é que a Web 1, né, e você vai lembrar disso, era novinho, mas você vai lembrar disso, você entrava na internet. Né? Você tinha era um portal. Era um portal. Primeiro tinha um modem, né? Depois tinha um portal. Mas você entrava na internet, então você tinha a sua vida e aí você resolvia, agora eu vou entrar na internet. Não é que nem eu vou ler um livro, eu vou entrar na internet. Muito parecido com eu vou entrar no metaverso agora, né? Exatamente, é um ótimo paralelo. Quando surgiu a Web 2, né, que depois ficou chamada de Web 2, mas quando surgiu o smartphone, né, que era esse portal, a internet estava com você. Né? Porque como ele estava no seu bolso sempre, a internet estava com você. E eu acho que mais inovador, na verdade, até do que o smartphone, do que o iPhone, foi a App Store. Sim. Né? Porque só com o smartphone não tinha grande coisa. Você tinha o browser ali, beleza. Mas o que mudou realmente foi a App Store. Né? Que ele lançou depois e que teve, enfim, num momento, né, muita crítica, muita dúvida, o que é, etc. Mas então eu acho que a primeira e principal diferença foi essa. Né? Foi você começar a viver na internet. Você não entra mais na internet, você vive na internet. Né? Sim. Então, eu acho que essa foi... E depois disso... o smartphone, né, tiveram mais duas mudanças que são muito importantes da Web 2. Uma é que você
você tinha a localização, né? Então você começou a usar serviços, mas você pensa iFood, Uber, enfim, Rappi, serviços de viagem, Google Maps, tudo isso só funciona porque o seu celular está com você todo o tempo. O de check-in lá também, esqueci o nome deles, foram muito famosos. O Foursquare. Foursquare. Exato. Que foi, né? Então, isso é uma mudança muito importante. E a terceira, né? Daqui a segunda. A terceira, que eu acho que é fundamental, é do usuário como criador de conteúdo. Né? O que a gente está fazendo agora, né? Não existia. Não. Né? Porque na Web 1 você consumia conteúdo. Né? Então, era uma versão do jornal, do livro, da revista na internet. De fato, você era o ciclano, você não podia ser o fulano. Exato, né? Exatamente. E aí, então, teve a grande explosão da Web 2 que criou, né, Facebook, YouTube, enfim, WhatsApp, etc. Foi essa mudança e o começo da cultura dos creators, né? Que no começo era todo mundo, né? User-generated content. Teve eu estava no Google na época que eles compraram o YouTube, né? Então teve aquela briga que durou pouco do Google Vídeos e do YouTube. Né? YouTube disparou e cresceu muito mais, porque obviamente ele era o conteúdo gerado pelo usuário, e depois veio o Facebook, enfim, e aí TikTok, e o resto da história. Então, eu acho que essas mudanças, né, foram fundamentais. Então, na Web 1, você tinha muito portais, notícias, e-commerce. A Web 2, o usuário como conteúdo, localização e viver na internet, em vez de acessar a internet. Agora, é louco a gente falar do iPhone em 2008, mas você teve um BlackBerry ou não? Eu tive um BlackBerry quando eu trabalhava na Amazon. Na Amazon, né? Na verdade, quando eu fui fazer MBA, eu fiz MBA no MIT, cheguei lá em 2003, eu vi que tinha um aluno lá um pouquinho mais avançado de tecnologia que estava toda hora mexendo numa coisinha lá embaixo da mesa. Eu falei, que parada é essa, né? Aí era o BlackBerry. Né, foi a primeira contato que eu tive com o BlackBerry. Mas eu tive BlackBerry depois, quando eu entrei na Amazon em 2005, para acessar e-mail. Né, BlackBerry servia para e-mail. E mensagem. Né, tinha o BBM, que foi o precursor do WhatsApp. Então tive também. Mas, enfim, explodiu e caiu na mesma velocidade. Que loucura, né, cara? Ali ficaram tão perto, mas tão longe, né? Exato. O Kindle também, ele é o protótipo ali do iPad, né? Olha que doideira. O Jobs, como ninguém, conhecia o consumidor, né? Ele sabia o que a pessoa precisava antes da pessoa precisar. É verdade. Então, eu acho que essa faz toda a diferença do que a gente chama de user experience hoje, ou consumer experience, mas de saber o que a pessoa precisa, né? Antes do iPod tiveram vários MP3 players. Sim, né? sim. Eu cheguei a ter um, minha irmã já morava fora, me mandou um, cabia 80 megas. Tem uma coisa que se chama empreendedorismo do first mover disadvantage. Né? Que em tecnologia, às vezes a gente pensa first mover advantage, mas se você for ver os grandes vencedores da maioria das indústrias, não foi o primeiro. O Facebook não foi a primeira rede social, o iPhone não foi o primeiro smartphone e aí por diante. E a gente teve algumas tecnologias que pareciam ser incríveis e foram voos de galinhas, tipo minidisco. Lembra do minidisc? Tinha o minidisc e tinha o Laserdisc, que era o grandão também. Isso, né? Laserdisc. A gente teve tantas outras coisas. Blu-ray, né? O Blu-ray virou, sei lá, ele virou uma mosca branca aquilo, né? Exatamente. E tantas outras coisas. Agora, cara, diante desse papo maneiríssimo, você falou um pouco sobre... Eu queria agora colocar o mood futuro pra gente aproximar pro fim. Você é um baita empreendedor, eu vou te convidar de novo aqui, não tem como. Você tem que ser meu amigo do WhatsApp ali, eu quero trocar ideia contigo e ter você na minha rede de percursores dessa internet. Para mim aqui, né, lógico, não vou entregar a sua idade, inclusive está super bem, porque eu estou fazendo conta aqui, né, eu com os meus 34, você já estava no fulano. Se você tiver a idade... Eu comecei cedo. Se você tiver a idade que eu acho que você tem... Eu tenho 46, não você tá bem. Não problema nenhum de falar. Não, mas 46. Você tá bem. Você tá benzão, viu, cara? Não é por nada, não. A Renata, né, a sua esposa? Isso. Renata tá... maridão tá Ela bem. Ela tá melhor ainda. Muito bem. Aí já deixou... Já deixou... Eu vou fazer esse recorte aqui, você manda pra ela lá. Tá bom. Só esse trechinho. Vamos falar de Web 3.0. E eu acho que você tem gabarito pra isso, tem repertório. Quando a gente fala dessa internet agora que vai misturar estar nela, poder gerar o conteúdo, as pessoas gerando as suas moedas, as pessoas gerando seus canais, né? A gente tem aí, em cada canto do mundo, influencers maiores que audiências do SBT e tantas outras redes que talvez dominaram o nosso país diante do nosso tamanho, e pessoas com poder de comunidade, de atingir muito maior. Quando a gente fala de criar uma moeda,
né? Eu sou da época que na escola, assim, foi difícil eu entender o que era a Casa da Moeda, né? Porque eu pensava assim, cara, por que a gente não começa a imprimir um monte de dinheiro e a gente vai ficar rico, né? Eu jogava banco imobiliário. Pô, seu banco é maravilhoso, né? E, geralmente a gente não deixava o banco jogar também, né? Mas como a gente precisava fazer um banco imobiliário mais legal, o banco era banco e jogava, né? Mas aí a gente vive agora numa situação que você pode criar a sua própria moeda, você pode criar a sua própria economia, você pode criar a sua própria oferta e demanda. O negócio ficou descentralizado, democrático e etc. O que você enxerga, né, de 2022 para frente? Assim, se um dia você for voltar nesse episódio, o que você colocaria aí de... Vamos fazer de conta que eu botei aí para você uma bola de cristal e comecei a jogar búzios com você. Olha, eu acho, assim, é muito difícil, né, prever o futuro, né? Até prever o passado às vezes é difícil, mas... sim. Mas é muito difícil prever o futuro. O que eu acho é que existe um novo paradigma de tecnologia, que é a descentralização, né? Que é a blockchain, que está na base da Web3. Então, eu acho que mais fácil do que falar o que vai acontecer, quais vão ser as empresas, etc., é olhar a tecnologia. E outro dia até tive uma discussão pública, respeitosa, mas sobre NFT, se é hype, se não é hype, etc. E óbvio que é hype. Mas a questão não é o NFT, a questão é a tecnologia por trás. Né? O NFT como tecnologia, não como arte só. Né? Então, eu acredito muito que essa... Né, o que ele traz de diferente? A descentralização. Então, você não tem mais um dono, né? Porque hoje, um dos grandes problemas é que o Zuck, né, ele decide quem mata e quem morre, né? Então ele decide se isso é proibido ou é permitido, né? Se, enfim, no caso do Facebook, do Meta como um todo, no iPhone, enfim, é a Apple e etc. Mas tem um dono, a internet tem um dono hoje, né? E acabou que com o celular também, uma das coisas que a gente não falou na Web 2, se criaram-se winner take all, né, que se chama assim de indústrias, né, que uma empresa domina aquele assunto. Né? Então, o Facebook no caso de redes sociais, agora com o TikTok, mas o Google no caso de search, etc. No caso da Web3, isso é descentralizado. Né? Então, você tem as DAOs, né, que são as organizações autônomas descentralizadas, em que todo mundo participa e todo mundo vota através dos tokens, das moedas. Né? Então, eu acho que vai abrir oportunidades, primeiro, de mais transparência, né? Porque na blockchain todo mundo vê o que está escrito ali. E os contratos ficam todos com lastro. Os contratos ficam, exatamente, vai ter mais transparência. Eu acho que a gente, né, através do NFT ou da tecnologia ligada ao NFT, a gente conseguiu criar certificação digital. Então, eu sei que aquilo realmente é seu, né? E isso não é só para você ter as imagens, né, que falam os CryptoPunks da vida, etc., que também é muito relevante, mas é para você também ter uma identidade que você comprova que você é você. Né? Que você, conectando a sua carteira a qualquer plataforma, ele sabe quem é você, o que está lá dentro e sabe o que você quer. Você controla a sua privacidade. Né? Que isso é outra coisa. Você mostra o que você quer mostrar e o que precisa ser mostrado. Né? Para você comprar uma coisa, por exemplo, a pessoa só precisa, a empresa só precisa saber se você tem dinheiro e onde você mora. Não precisa saber seu nome, sua idade, seu sexo, que hoje todo o e-commerce pede. Para que precisa saber de tudo isso? Né? Se você tem o dinheiro e se você tem um endereço, é o suficiente. Então, acho que vai passar... Tem algumas coisas, então. Primeiro, a descentralização, em vez de um dono único. Segundo, controle dos dados passa a ser do usuário, não das plataformas. Né? Não é mais o Facebook que é dono dos meus dados, eu sou dono dos meus dados. Terceira coisa, os ativos digitais podem, e eu acho que vão ser, né, isso falando de futuro, vão ser operados em mais de uma plataforma. Então, o seu avatar do Fortnite, você pode usar ele no Roblox e você pode usar ele no metaverso futuro e no jogo que você vai jogar. Então, acho que essa interoperabilidade, palavra difícil. Além de um trava-língua. Exato. É fundamental e hoje ainda não existe. A gente está no bem early days, bem comecinho disso, mas isso é importante também. E as economias, como você falou, né? As economias que as empresas, as DAOs vão poder criar, na verdade, né? Que não só dá poder econômico, mas também dá direito a voto. Né? Então, você poder realmente
né, se, por exemplo, no Facebook tem sempre muita discussão sobre liberdade de expressão versus leis e leis de país, etc. Por que não é a comunidade que decide isso? Uhum. Né? Então tem outros problemas também, né? Porque às vezes a maioria não é a melhor forma de decidir. Né? Você pode ter muitos problemas. Historicamente a gente teve problemas. A Alemanha nazista é um exemplo, né? De onde a maioria criou problemas sérios. Mas enfim, aí já é uma questão muito filosófica. Sim. Mas então, obviamente, toda a tecnologia tem problemas. Né? O problema não é da tecnologia, o problema é das pessoas. A tecnologia só, né, ela possibilita ou impossibilita. Mas eu acho que a Web3 traz essas diferenças que, assim como a Web 2 mudou da Web 1, a Web 3 vai ter muitas inovações. Então, vai ter muita oportunidade para as pessoas, né, construindo negócios novos. Novas profissões, mais ainda. Novas profissões, exatamente. E eu acho que a grande vantagem, talvez a maior, é que existe a oportunidade da riqueza ser mais distribuída. Tá? Hoje não está assim. Né? Os críticos da Web3 logo trazem, mas o Bored Ape Yacht Club, né, que é aquele coleção dos macacos, só tem as estrelas, o Neymar, o Snoop Dogg, etc., que tem muito dinheiro. É verdade, hoje a gente está no comecinho, mas isso tende-se a ter uma descentralização da riqueza. Pelo menos eu sou otimista por natureza, então eu acredito nisso. Agora, você acha que o avanço do blockchain mais do que buzzword, porque eu vivi o blockchain como buzz, né? Sim. E a gente tentando utilizar blockchain, coisas que um banco de dados centralizado ou não centralizado resolveria também, né? Mas você acha que o blockchain nessa Web 3.0 acaba de vez com os cartórios? Você acha que nunca mais vai existir cartório nesse Brasil? É difícil, né? Porque os governos vão continuar fazendo as leis, né? E quem define isso é o governo. Então, eu espero que não, né? Pelo menos que os cartórios se digitalizem. Tá né? bom. Que você não precise ir até lá, né? Eu acho que a tecnologia do NFT, o que ele traz é justamente essa certificação digital. Então, na teoria, você não precisa mais ir em algum lugar para mostrar que você é você. Agora, você falou sobre o dado, né? Eu não sei se a galera tá ligada, né? A gente falava muito sobre o dado é o novo petróleo, né? Essa frase já ficou velha, mas assim, será que você tá ligado que o petróleo chegou na sua mão e você não precisa ter encontrado um perfurado e encontrado o petróleo? Eu tenho a sensação que mesmo que isso se torne, né, eu dono do meu próprio petróleo dentro da minha casa, do meu dado, eu ainda não sei o valor disso. Sabe por que eu te falo isso? Eu venho do mercado de saúde. Cara, ter os dados de saúde não é só tão valioso como salva vidas. Exato. Prontuário eletrônico, eu insisto falar toda vez que eu toco nesse assunto. Quem resolveu o prontuário eletrônico é o próximo unicórnio. Né? Só que eu acho que o brasileiro não tem noção de quanto é valioso o dado dele, a história dele. Você acha que isso vai deixar evidente que você ser dono do seu dado é o grande barato para você ter acesso a créditos melhores, acesso a uma saúde mais completa? A gente está falando de salvar a vida física, mental e financeira. Exato. Quando você usar o dado a seu favor. Né? É um assunto, enfim, extremamente profundo, né? Mas porque assim, existe o dado, né, que, como você falou, é super útil para todo mundo, etc. E existe a privacidade também. Né? O quanto daqueles dados você quer que seja público ou não. Né? Porque da mesma forma que pode salvar a vida, pode tornar seu seguro mais caro. Sim. Né? Se descobrir que você tem um câncer, por exemplo. Doença, exatamente. Então, e justamente eu acho que o que a Web3 traz, a blockchain, essa vantagem é de você controlar as informações. Então, eu acho que as pessoas vão começar a perceber isso quando as empresas começarem a te dar desconto ou pagar pela sua informação. Né? Então, eu acho que assim, me fala que essa cadastro positivo para tudo, né? Exato. É isso. Eu acho que a blockchain traz essa condição, né? A conectar as carteiras, etc. Hoje a gente ainda está muito longe da usabilidade, né? Uma pessoa que não é muito fluente de tecnologia tem muita dificuldade, né? De conectar. Sim. Tem que ter carteira, tem que conectar, tem que ter aquelas frases gigantes, etc. Mas isso, toda tecnologia passa por isso. Isso vai evoluir. Sim. Então eu acho que o controle dos dados vai passar para as pessoas e as empresas, as organizações vão pagar por isso. Então eu acho que aí as pessoas vão começar a valorizar mais. Eu torço para um mundo que o seu passaporte, por exemplo, ele passa pelos 197 países, né? Você só submete lá a sua história digital e o cara diz se você vai entrar ou não.
Porque tirar visto e entrar em país hoje é loucura. E outra coisa, o dinheiro universal, assim, eu sou meio maluco, sabe? De você poder comprar na China com a sua carteira daqui sem ter que dar dinheiro para ninguém. Exatamente. Né? Imagina quanto dinheiro fica no meio do caminho. Por pura, né, burocracia. Exato, né? Dificuldade que alguém vende uma facilidade e cobra por aquilo. Exatamente. Né? O mundo, eu acho que tem condições de ser muito mais interconectado a hora que tiver essas redes se conectar. E a blockchain, né, tem todas as condições de oferecer isso. Sim, né? sim. Eu só não sei o quanto os governos estão interessados, porque eles querem ter o poder, e isso tira o poder. Pois né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso vai existir uma acomodação, né? Não vai ser... Não acredito ser totalmente libertário, como os extremistas do blockchain, do cripto acham. Por outro lado, eu acho que vai ser menos controlado do que é hoje. Né? E vai ser muito uma questão de negociação. Né? Quanto mais o governo precisa de visitantes, mais ele vai liberar. Sim. Quanto mais ele não precisa... Então, e as pessoas vão tender, ainda mais com ensino à distância, trabalho à distância, as pessoas vão ter também mais poder. Né? Eu posso morar em qualquer lugar e trabalhar não Descomplica. Se eu quiser morar na Europa, na Ásia, eu posso morar em qualquer lugar. Acabou, né? Se eu tenho entrada... Cara, sensacional. Que grata surpresa receber você na mesa. Né? A Descomplica é uma empresa que eu, assim, lá no meu bairro a gente fala assim, eu pago um pau, sabe? É aquela coisa de mano, assim. Você percebeu que eu sou bem mano e eu nunca vou perder isso. Mas, porra, a Descomplica era uma empresa que eu queria demais ter contado, mas que grata surpresa ter sido você vir aqui contar essa história e descobrir as pipetas de ouro que você carrega aí na sua mochila. Eu queria entrar agora numa parte que ela é um pouco triste, porém é a mais valiosa que eu tenho do EmpreendaCast, que é quando a gente fala da sala de derrotas. Né? Sim. A gente entende que a derrota ela é a escadinha de aprendizados. Né? E eu sei que desde 99, que foi o primeiro ano que eu registrei aqui você na história, claro que você tem uma história antes disso, mas eu queria saber qual limão que você traz assim como aprendizado que você pode deixar pra gente aqui, tentar não fazer isso ou aprender com isso. Eu acho assim, para mim, foram vários, né? Como você fala, e é interessante isso, quando a gente olha para uma startup, todo mundo só vê as coisas boas, né? Mas a história por trás, quando você for ver aquele gráfico bonito, né, que é para cima e para direita, quando você for olhar de perto, tá cheio de montanha-russa lá dentro. Então eu acho que um desafio grande que a gente teve na nossa primeira startup, no Fulano, né, a gente criou, a gente tinha, né, era um site de jogos, etc. E a gente fez uma captação de fundos lá de Venture Capital. Naquela época no Brasil não existia praticamente, a gente foi buscar fora. A gente conseguiu captar, mas logo veio o estouro da bolha. Né? E a gente tinha um plano de construir o maior portal de entretenimento do Brasil. E a gente não conseguiu isso. Né? A gente cresceu muito. Quando eu entrei logo no comecinho, tinham 6 pessoas, a gente foi para quase 90, né? E eu contratei todas essas pessoas. E depois a gente teve que diminuir pela metade, né? E mudar totalmente o negócio. Então, eu acho que essa foi um limão, como você falou, né? Uma grande frustração de você ter um negócio, acreditar no negócio, mas muitas vezes pelo timing, pela situação que não depende só de você. E você acaba se culpando também por não ter previsto isso, né? Você, quando é empreendedor, você não toca só na sua vida, você toca na vida de pessoas, de várias pessoas, sim, né? Sim. Seja seus familiares, seja quem né, te financia, seja os funcionários, né? Então, cada contratação é uma alegria, cada demissão é um sofrimento, né? Então, eu acho que esse episódio para mim foi bem marcante. Eu era bem novo, né? Quando começou falando eu tinha 23, então passei por isso com 23, 24. Então foi para mim um aprendizado muito importante de primeiro pensar bastante nas coisas que a gente faz, né? Não perder a velocidade, porque o empreendedor sem velocidade não funciona, mas tentar prever sempre o que pode dar errado também. Né? Eu brinco que o empreendedor sempre olha o que pode dar certo e o investidor sempre o que pode dar errado. Mas eu acho que um bom empreendedor também olha o que pode dar errado e o que eu faço se der errado. Agora, eu queria pegar esse corte aqui, porque eu acho que não tem registrado na internet. Por que Fulano? O nome, né? Fulano nasceu... Primeiro, assim, era a ideia, né? Foi o primeiro site, um dos primeiros, mas não sei se foi o primeiro, é difícil de dizer.
mas um dos primeiros sites que você tinha que estar logado para usar. Né? Você tinha que se cadastrar e estar logado. Então a ideia era justo o oposto do fulano, né? Que você não era um fulano qualquer. A gente sabia, né, seu nome, idade, etc. Porque a ideia por trás é que a gente ia registrar todas as suas movimentações para fazer propaganda personalizada. Assim, esse era o modelo de negócio. Então, por isso que foi fulano, e foi fulano especificamente porque é uma palavra que funciona em outras línguas também. Em espanhol também se chama fulano. Então, na verdade, fulano é uma palavra que vem das antigas, nos livros antigos, que é uma palavra aramaica que vem de Plone, mas que depois virou fulano nas linguagens latinas. Perfeito. Você resolveu uma dúvida minha das antigas, que talvez, mesmo pesquisando na internet, eu não teria essas respostas. E outras, né, só para continuar, a FBIS, né, que é a agência, ela surgiu assim, num relâmpago, que a gente precisava dar um nome, que a gente chamava lá dentro de área business do fulano. Então era fulano business, aí virou FBIS. E teve também na época, que acho que o fulano foi grande precursor, daquela moeda, os DOTS. O DOTS, o DOTS ainda existe até hoje, mas a gente no fulano, a moeda... Sabe que agora não lembro como chama, mas depois a gente adotou o DOTS. Né? Primeiro tinha uma outra moeda, depois a gente adotou o DOTS. Muito legal, cara. Bom, eu vou te convidar, já fica aqui o meu convite, né? Estendendo isso. Falando sobre Descomplica, só pra gente fechar, a partir de quanto eu consigo contratar um curso com trabalhabilidade lá no Descomplica? Tem noção de primeiro ticket ali que eu gasto? Sim, o curso pro Enem, pro vestibular, né, a partir de R$25 mais ou menos, tem alguns planos, mas a partir desse valor você já consegue fazer. Faculdade por volta de R$200 por mês, um pouco menos, 190, então é bem acessível mesmo. E certificado pelo MEC, nota 5. Nota 5, exatamente. Sem churumelas. Se não gostar, pode desistir, que a gente devolve dinheiro. Mas... Pode cabular a aula, tô brincando. Mas não, realmente nosso NPS é o maior do mercado disparado. Né? A gente nem compara com o mercado de educação, a gente compara com o mercado de tecnologia, com a Amazon, com o iPhone, a gente não compara com o mercado de educação, porque o nosso realmente é disparado, é muito bom. Mas então, faculdade a partir de R$190, R$200, e pós-graduação custa entre R$700, R$1.000 o curso inteiro. Perfeito. Né? Mas, enfim, a gente tem sempre promoções e etc. Então, ninguém deixa de estudar por dinheiro. Esse é o nosso mantra. A gente quer realmente levar a educação para todo mundo que precisa. Perfeito. Não tem cupomzinho de desconto, né? A gente não combinou, mas eu ia descolar um cupomzinho. Vamos lá. Qual que é o curso mais acessado? Não o mais caro, nem o mais popular. Qual que é o mais acessado? Que todo mundo agora tá bombando. Você tem esse dado? Qual que é a crista da onda aí? O mais acessado em termos de curso como um todo, é o Enem. O Enem. Né? Porque é um curso mesmo. A gente tem alguns professores que são mitos lá, influenciadores. Legal, né? legal. A gente tem o Hansen, que é um professor fantástico, o Rafa Cunha, que é nosso sócio, e também professor de redação. Enfim, o Oda, que é o professor famoso de biologia. Enfim, a gente tem os professores influenciadores lá. Tirando o Enem, quero saber o que está mais pegando lá dessa economia educacional digital do Descomplica. O curso de ciência da computação é um curso bem disputado. O rockstar da vez aí, né? Muita gente quer fazer, né? E é engraçado que a gente começou por aí, né? O curso de pedagogia também é um curso bem acessado. Que legal. Né? Muita gente querendo ser professor. E eu acho que a gente consegue dar um treinamento melhor, né, para os professores pela experiência do digital também. Pô, eu consigo fazer pedagogia lá no Descomplica? Seria legal, hein, cara? Poxa. Pode, faculdade, pós-graduação, tem... Que legal. Agora, eu queria entrar... Primeiro, eu queria te perguntar assim, o que você achou desse papo maluco aqui, empreendedor e cheio de surpresas aqui? Eu adorei. Principalmente as surpresas. É muito legal, né, ter uma conversa assim, fluida. Entendeu porque eu não tenho pauta? Acho ótimo. Alguns falam que é despreparo, improviso. Eu chamo isso de liberdade de construir junto. Eu gosto de co-criar o episódio, né? Exatamente. Cara, quero beber da sua fonte. Além de saber que você tem ótimos amigos, tipo o Pedro, né, o rabino mais hardcore que eu conheço, né, o Pedro Kaufmann da Fit and Wear, que é a minha patrocinadora. Como é que eu bebo da sua fonte? O que você consome? Qual que é o livro de cabeceira? O que você tem consumido aí que eu posso me tornar um pouco Grossman? É Grossman, né, que fala? É isso. Eu gosto muito de podcast, né? Legal. Não à toa tô aqui. Eu ouço bastante podcast.
E o assunto varia muito sobre qual, né? Eu gosto muito do Scott Galloway, né? Então, ouço o Pivot, que é dele com a jornalista que fugiu o nome agora, mas enfim, que é muito legal o podcast. Ouço vários podcasts, agora estou ouvindo muito sobre cripto, né? Então ouço também, tem o Bankless que eu acho sensacional. Enfim, tem... Bankless é muito bom. É muito bom, né? Então eu ouço bastante podcast quando eu estou andando, quando eu estou correndo, enfim, gosto bastante de ouvir. Também assino muito newsletter, né? Eu acho que para mim o melhor estrategista de tecnologia que eu conheço é o Ben Thompson, né? Que tem uma newsletter que chama Strata Carry, que é estratégia com tecnologia, é muito bom. Enfim, e aí notícias, né, o G1, o New York Times, que são os portais que eu mais uso de notícia. Então, e livros, eu gosto muito de misturar livros de business, né? Uhum. Então, esses que eu comentei da Amazon, por exemplo, o Working Backwards é sensacional. Enfim, tem um livro que eu gosto muito de gestão de pessoas, que é da Kim Scott, que foi minha chefe no Google. Legal. Que agora eu esqueci o nome do livro, mas eu vou lembrar, eu mando para vocês depois. Eu gosto e às vezes eu leio livros sobre assuntos do momento, né? Então eu estou lendo um livro agora do Ray Dalio, que fala sobre as eras de domínios históricos, né? Fala da era de domínio da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e o momento que a gente está. Enfim, é um livro também super interessante. Foi motivado diante do momento que a gente vive, de tensão ou não? Não foi, porque o livro estava pronto, né? Mas eu acho que... Não, eu digo você ler. Foi motivado diante do momento que a gente vive. Sim, eu vi um vídeo, daí tem um vídeo de 30 minutos que ele explica muito bem, né? Como que é o domínio como que nasce, né? E mostra como a educação é fundamental para isso, depois a expansão monetária, etc. E eu vi ligado ao momento, né, da guerra, etc. E depois eu gostei tanto que eu comprei o livro. Cara, você é de família judia, original de qual país? Aquela região ali da guerra. que mudou muito de tiro, porrada e bomba. Exato. Mas meu avô, pai do meu pai, nasceu na Rússia, né? Do lado da minha mãe vem lá daquela região que hoje é Moldávia, mas já foi Romênia, já foi Polônia, porque, enfim, aquele espaço é um espaço que foi bem disputado, né, ao longo de toda a história. Sim. Foi União Soviética há muito tempo, enfim, então, mas vem daquela região da Europa oriental. Cara, eu me amarro demais em estudar judaísmo. Estudar não, curiosidades, né? Acho que estudar seria muita pretensão minha dizer que eu estudo. Mas eu sou muito curioso pelo judaísmo. Me dá uma dica aí, o que eu posso ler para me tornar mais interessado ainda nesse assunto que o Pedro me picou com isso, né? Eu acho que tem um livro, não sei se tem em português, mas que é... Não tá em hebraico. Não, em inglês. que é Jewish for Dummies. Que eu acho que é interessante, que explica... Tem essa série toda, né, For Dummies, que explica o básico, que é super interessante. E tem um outro livro que foi escrito por um professor também de fora, que fugiu o nome agora também, mas eu mando depois também, que é alguma coisa como Beautiful World, mas enfim, depois eu mando o nome exato. Perfeito. Mas que conta um pouco da história também, de tudo isso, que é uma história longa. Muito bom. Cara, deixar aqui registrado pro Ariel, pra Eli, pra Débora, pra Raquel e pra Renata, né, essa família abençoada. E que pôde acompanhar aqui mais de 1 hora. Quanto deu aí, Gabs, de papo? 1h30 de conversa, fluida, deliciosa, né? A gente falou aqui desde do nascimento da internet, dos booms, web 1.0, 2.0, 3.0, uma empresa que vem construindo, né, e fazendo a disrupção da educação, né, nesse país. Uma empresa que eu já achava foda, admirável, bem construída, e a gente conheceu o cara aqui que segura as buchas lá, né, em construir isso. Falamos bastante do CTO também, o Manuel, né? Exato. Manuel, nosso CTO, e o Marco, né, que trouxe e rompeu essa barreira, né? O Descomplica tem um nome maravilhoso, né? Não precisa nem explicar o nome, já a história e o nome vocês já entenderam.
né? Agora, fiquei muito surpreso em entender como vocês estavam preparados digitalmente. E eu vou te contar outra surpresa que eu tive. A Descomplica tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu achei que era uma empresa totalmente 4, 5 aninhos de vida aí. Tem o termo que se usa muito, né, na internet, que é aquela empresa que estourou, que deu certo rapidinho em 10 anos. Rapidinho em 10 anos. Exatamente. Que algumas pessoas vão formular a frase, né? Você viu o Marco, né? Do nada, ele exatamente. deu certo, né? Olha que loucura, né? Pô, Marco, parabéns Exatamente. pela construção da empresa, pela escolha, né, dos colaboradores, dos sócios e de todo mundo que está contigo. Empreender já é solitário, fundar uma empresa sozinho também não é fácil, mas contar com gente tão competente, com um papo tão gostoso aqui como esse cara, tenho certeza que eu perguntei coisas que nem você sabia, né? Com certeza. E depois manda o cupom aqui pra minha galerinha que merece estudar na Descomplica. Cara, agora eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, conversasse com o seu... Agora é tipo papo de RH, né? O Roberto conversando com o Roberto daqui 5 anos. O que você acha que vai acontecer com você nos próximos 5 anos? Assim, manda uma mensagem para você quando visitar esse episódio de novo. Agora é a parte que você fala, puxa, é tão difícil fazer isso. Legal. Eu espero que você, né, daqui 5 anos, tenha contribuído muito para melhorar a educação no Brasil, para melhorar a trabalhabilidade das pessoas, para melhorar a igualdade de renda, e que você seja muito feliz e orgulhoso do trabalho que você fez nesses últimos 5 anos na Descomplica, no Brasil, e também seja uma pessoa muito feliz com a sua família. É isso aí. Pra galera acessar as redes do Descomplica, quais são? O site é descomplica.com.br, né? Instagram, YouTube, Descomplica, é tudo Descomplica. Perfeito, tudo facinho. Exatamente. Então é muito fácil e tem conteúdo muito legal também, né? A gente faz para o Enem, para quem vai prestar Enem, tem um aulão do Enem, que são centenas de milhares de pessoas que participam. São uma virada, são 12 horas cada dia, 2 dias. Enfim, tem bastante conteúdo legal, então acessem lá. E eu queria também, Gustavo, te agradecer, foi muito legal o papo, gostei muito de ter vindo aqui. E parabéns pelo seu, né, o seu empreendimento, que está indo muito bem. É isso aí. E pra galera que tá louca pra ser seu brother também de internet, qual que é a rede que eles têm que te procurar que você tá mais acessível? O LinkedIn. LinkedIn. É a rede mais acessível. Tô nas outras também, Twitter, WhatsApp, óbvio, né? Enfim, Instagram, mas LinkedIn é a melhor para me consultar. Perfeito. Então você tá lá como Roberto Grossman. Exato. GROSMAN. Exatamente. Beleza? Bota lá, chama esse cara. Uma baita história. E vale a pena você dar uma bisbilhotada ali no LinkedIn dele na linha do tempo, que você vai ver umas coisas ali bem curiosas, que eu tive o prazer de explorar aqui, como Google, Amazon, mas principalmente a fundação do Fulano, que foi um site tão primordial dentro da minha infância, né? Me deixou mais dentro do quarto ali, pesquisando sobre internet, né? Me ofereceu entretenimento. E me formou boa parte ali, né? Entre as jogadas de Pokémon e campo minado, né? Batalha naval no Fulano, fez parte da minha história. Cara, quero agradecer em nome de todos os sonhadores, né? Você, a Descomplica e tudo que você vem construindo, né? E essa missão tão nobre, né? Eu comecei o papo aqui te perguntando o que te motiva, né? Um cara tão empreendedor, tão investidor, a entrar dentro de uma companhia para construir também com alguém. Você deixou muito claro para mim, né? Você vem com essa mentalidade de pegar grandes problemas, né? É coisa para bilhão. Exato. Né? O que você quer resolver junto com o Marco e tantos outros que estão lá é um problema de bilhões. Eu já entendi, já saquei. E eu deixo estendido aqui o meu convite para você, né? Para a gente vir contar mais história aí dessa web 1.0 que você viveu. Combinado. Muito obrigado. Valeu. Pode dar um tchau pra galera naquela câmera. Valeu, pessoal. Vou fazer os merchans agora, que eu não tenho 4, mas eu tenho 1 e tá 1 na barriga, né? Que eu preciso pagar o leitinho das crianças. Então, olha só. Juridicoporassinatura.com. A partir de R$ 299 por mês, você tem acesso jurídico. Desde a construção do mútuo conversível lá, se você tiver o investidor anjo, que o Robertão aqui deve ter vários mútuos assinados aí com os empreendedores. Juridicoporassinatura.com. Integrale soluções, desde o BPO financeiro a toda a necessidade que você tem e pode contar com a Integrale para a gestão da sua empresa. Fit Anywhere, o aplicativo para você malhar de qualquer lugar que você está, do rabino mais querido desse EmpreendaCast, que logo menos vai estar aqui como co-host comigo em algumas temporadas de saúde, né, das health techs que a gente vai conversar.
A gente tem também Bluefields. Bluefields, aceleradora de foguetes. No finalzinho vai ter um convite aqui para você participar dos programas deles. E por último, iDoLink, que eu vou descolar para você, Roberto. O iDoLink.bio. Eles fizeram um link de Instagram, sabe aquele link da bio? Só que sim, bem dinâmico. Tem newsletter, tem loja, tem acesso para todas as redes e até para abrir o seu WhatsApp para trocar ideia contigo. Então, idolink.bio/empreendacast, por exemplo, tem um link para você entrar no grupo de sonhadores, que é o grupo que a gente discute, arruma sócio e faz tudo lá dentro. Então, você ganhou aí a versão premium, idolink.bio/Roberto Grusman, certo? Exato. Se não me falha aqui a pronúncia. Eu vejo você no próximo episódio, contando a teoria na prática, com mais um maluco, com mais uma maluca, com mais um sonhador ou sonhadora aqui. Até a próxima. Tchau!